Os corredores ecoavam com o barulho de tênis arrastando no chão emborrachado e o burburinho constante de crianças. Foi nesse cenário caótico e abafado da Escola Estadual Coronel Afonso Pena, no coração poeirento de uma cidadezinha incrustada nas montanhas de Minas Gerais, que Daniel e Caio se esbarraram literalmente aos 7 anos de idade. A disputa por um punhado de bolinhas de gude coloridas, cada uma com seu brilho único, transformou-se em uma pequena batalha campal, com empurrões, gritos abafados e a teimosa recusa de ambos em ceder. Ironia do destino, foi essa contenda infantil que plantou a semente de uma amizade que, por muitos anos, parecia indestrutível. A partir daquele dia, Daniel e Caio se tornaram figuras inseparáveis, sombras uma da outra. Eram os irmãos postiços da turma, apelido carinhoso e às vezes invejoso, que carregavam com orgulho. Juntos, desbravaram os terrenos acidentados da adolescência, dividindo segredos sussurrados em noites estreladas, enxugando lágrimas, silenciosas diante da perda precoce da avó de Caio, e alimentando sonhos ambiciosos de escapar daquela rotina provinciana em direção a um futuro mais promissor. A confiança que nutriam um pelo outro era quase palpável, um elo forjado no fogo das experiências compartilhadas. No ensino médio, sob a sombra das imponentes araucárias que circundavam a escola, selaram um pacto silencioso, mas não menos solene. Nada, absolutamente nada, teria o poder de romper aquele laço. A promessa ecoava no ar como um juramento sagrado. Mantiveram a palavra ao ingressarem na mesma universidade em Belo Horizonte, dividindo um minúsculo apartamento com paredes finas e a constante sinfonia do trânsito noturno. Nas noites gélidas, aquecendo-se com miojo instantâneo e contando as últimas moedas para garantir a passagem de ônibus, encontravam no apoio mútuo a força para seguir em frente. Caio, com sua natureza expansiva, era o catalisador social, o mestre das palavras e dos sorrisos, enquanto Daniel, mais reservado, absorvia o mundo ao seu redor com uma mente analítica e um olhar penetrante. As diferenças, longe de afastá-los, se encaixavam como peças de um quebra-cabeça complexo e fascinante. No 4º ano da faculdade, a vida de Caio ganhou uma nova tonalidade com a chegada de Laura. Foi em um congresso de engenharia civil, em meio a discussões acaloradas sobre concreto e estruturas, que ele a avistou pela primeira vez. Sua voz firme ecoava pela sala enquanto apresentava um projeto inovador de construção sustentável, a paixão em seus olhos castanhos, contagiando a plateia. Caio, com sua espontaneidade característica, não hesitou em se aproximar, tecendo um elogio genuíno que logo se transformou em uma conversa animada. Semanas depois, o que começou como admiração mútua floresceu em um namoro leve e promissor. A apresentação de Laura a Daniel foi um marco sutil, mas carregado de nuances. Daniel, o amigo de sempre, o confidente silencioso, pareceu recuar para dentro de si mesmo. Sua habitual economia de palavras se intensificou, um véu de estranheza pairando sobre seu semblante. Laura, com sua natureza calorosa e acolhedora, sorriu com gentileza e tentou incluí-lo na conversa, esforçando-se para construir uma ponte entre os dois. Lentamente, com sua persistência amigável, ela conseguiu criar laços superficiais com ambos. Daniel, por sua vez, tentava afastar a pontada incômoda que sentira no peito ao observar a felicidade radiante de Caio ao lado de Laura. Era apenas uma admiração passageira, uma reação boba à novidade. Ele repetia essa mantra em sua mente como uma prece. Com o tempo, o trio improvável formou um círculo quase hermético. Compartilhavam shows de bandas independentes em bares enfumaçados, longas horas em cafés charmosos da Savassi, escapadas de fim de semana para cidades históricas. Laura se mostrava genuinamente encantada pela inteligência perspicaz de Daniel, por seus comentários sutis que revelavam camadas ocultas de significado, por suas análises literárias profundas e por seu gosto musical eclético e refinado. Aos poucos, imperceptivelmente, ela e Daniel começaram a trocar olhares que se prolongavam um pouco mais do que o necessário, conversas que se aprofundavam em temas mais pessoais, risadas que pareciam compartilhar um código secreto.
Daniel travava uma batalha interna feroz. As noites eram povoadas por recriminações silenciosas, a promessa feita a Caio anos antes ecoando em sua mente como um espectro acusador. Jamais ferir aquele elo fraterno, mas o sentimento por Laura crescia sorrateiramente, como uma erva daninha resistente, e ela também parecia se deixar levar por essa corrente invisível. Havia ali algo inegável, uma química silenciosa que pulsava entre eles. Começou com pequenas mensagens trocadas sob o pretexto de organizar os encontros do grupo, evoluiu para conversas privadas que se estendiam pela madrugada e culminou em um beijo furtivo, roubado em uma tarde ensolarada em que Caio viajou para visitar os pais, deixando-os sozinhos no apartamento. O beijo foi breve, quase um toque de lábios, mas carregado de uma intensidade avassaladora, culposo, confuso, e perigosamente abriu a porta para um abismo que nenhum dos dois teve a força de fechar. Nos meses que se seguiram, o segredo se tornou um fardo pesado, um fantasma pairando sobre suas interações. Daniel vivia em um constante estado de conflito. De um lado, a euforia embriagante do romance proibido, a adrenalina dos encontros clandestinos. De outro, o peso esmagador da traição, a consciência de apunhalar pelas costas aquele que sempre fora seu porto seguro. Ele tentava se convencer de que o amor de Laura por ele era genuíno, de que o que ela sentia por Caio era apenas um resquício de um passado que inevitavelmente se esvairia. Mas Caio continuava sendo o mesmo amigo leal e confiante de sempre, sua fé em ambos inabalável. A traição se perpetuava no silêncio cúmplice de seus olhares furtivos e nas mensagens apagadas às pressas. Laura se debatia em uma névoa de indecisão, confessando a Daniel sua confusão, afirmando amar Caio, mas admitindo que havia uma força inexplicável que a ligava a ele, algo que ela não conseguia ignorar. E Daniel, já profundamente envolvido emocionalmente, alimentava essa esperança de que Laura encontraria uma maneira digna de terminar o relacionamento com Caio, para que finalmente pudessem viver seu amor à luz do dia. Mas os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses e nada mudava. Laura permanecia ao lado de Caio e Daniel se via afundando cada vez mais em uma teia de mentiras e subterfúgios. Começou a se afastar do amigo, inventando desculpas esfarrapadas para faltar aos encontros, sumindo por dias a fio sob o pretexto de um estágio exaustivo. Caio percebia a mudança no comportamento de Daniel, a sombra que parecia obscurecer seu semblante antes tão tranquilo, mas jamais cogitou a verdadeira causa. Atribuía o afastamento ao estresse da reta final da faculdade, à pressão da formatura iminente. Foi em uma sexta-feira banal, daquelas que começam sem anunciar a catástrofe, que trarão que o castelo de areia da traição desmoronou. Caio, procurando um carregador de celular emprestado na mochila de Laura, encontrou um segundo aparelho, um modelo antigo que ela raramente usava e que, segundo ela, servia apenas para armazenar arquivos. Uma pontada de estranha apreensão o picou, uma intuição sombria que o impeliu a desbloquear o aparelho. E ali, na tela fria e pequena, estavam as provas irrefutáveis. Centenas de mensagens trocadas entre Laura e Daniel, palavras de amor ardentes, promessas sussurradas na calada da noite, declarações apaixonadas que o excluíam daquela equação, áudios carregados de intimidade, fotos roubadas de encontros secretos, a crônica detalhada de uma traição que se desenrolava sob seu próprio nariz. Caio não gritou, não arremessou objetos contra a parede, não desabou em lágrimas ali mesmo diante da cruel materialização de sua pior suspeita. Ele apenas pegou o celular na mão trêmula, rabiscou um bilhete lacônico sobre a mesa da sala e saiu do apartamento, de Laura com a alma em frangalhos. Caminhou em linha reta como um autômato ferido, até o apartamento que dividira com Daniel por tantos anos. Daniel, ao abrir a porta e ver o rosto pálido e petrificado do amigo, empalideceu ainda mais. Caio não proferiu uma única palavra. Apenas jogou o celular aos pés de Daniel, o olhar fixo e vazio trespassando a alma do amigo, e disse:
com uma voz gélida que Daniel jamais esqueceria. De todas as pessoas no mundo, você era a única que eu jamais imaginei que faria isso. Comigo. Daniel tentou balbuciar explicações incoerentes, implorar perdão, buscar justificativas fúteis para o injustificável, mas não havia palavras capazes de desfazer o que havia sido feito. A traição era um fato consumado, uma cicatriz indelével em sua história. Caio se afastou como se fugisse de uma praga. Cortou todos os laços, como um cirurgião amputando um membro gangrenado. Deixou o grupo de amigos, os encontros casuais, a cidade que abrigara tantos sonhos compartilhados. Pediu transferência de estágio para outra universidade. Parou de responder às mensagens e ligações. Não buscou escândalos. Não procurou vingança mesquinha. Apenas desapareceu, levando consigo a pureza de uma amizade que Daniel jamais soube valorizar. Laura tentou desesperadamente restabelecer o contato, mas ele recusou qualquer aproximação, suas palavras finais ressoando como um epitáfio. Ela era uma escolha que ele amargamente lamentava, e Daniel, uma decepção que ele jamais conseguiria apagar da memória. Daniel e Laura tentaram construir um futuro juntos sobre os escombros da traição, mas o relacionamento, nascido de um ato de profunda deslealdade, carregava feridas que se recusavam a cicatrizar. Havia culpa silenciosa em seus gestos hesitantes, desconfiança persistente em seus olhares furtivos, um ressentimento surdo que contaminava suas palavras. O que um dia fora uma paixão proibida e efervescente, gradualmente se transformou em um fardo pesado e insustentável, e então, seguindo a triste lógica de tudo que começa torto, eles se separaram, cada um carregando a bagagem de suas escolhas. Anos se esvaíram como areia entre os dedos. Daniel concluiu a faculdade, mudou de cidade em busca de um novo começo, tentou desesperadamente reconstruir sua vida, tijolo por tijolo, mas o vazio da perda persistia, um eco constante da ausência de Caio. Às vezes, em seus sonhos inquietos, revivia os dias despreocupados em que jogavam bola no campinho empoeirado da escola, os sorrisos puros e desimpedidos, os planos ambiciosos que traçaram juntos sob o céu estrelado de Minas. Tentava se convencer de que a vida seguia em frente, que todos cometiam erros, que o tempo curava todas as feridas. Mas no fundo de sua alma, sabia que aquele erro específico havia custado o que havia de mais precioso: a confiança inabalável de um irmão. Laura também seguiu seu caminho. Anos depois, casou-se com um colega de trabalho, construiu uma família, refez sua imagem social. Evitava a todo custo falar sobre aquele período sombrio de sua juventude, e quando era inevitável, resumia tudo a uma fase conturbada, de imaturidade e escolhas equivocadas. Daniel, por sua vez, jamais reencontrou Caio. Em sua busca incessante por redenção, enviou inúmeras cartas manuscritas carregadas de remorso, mensagens virtuais longas e emocionadas, e-mails que destilavam a amargura de seu arrependimento. O silêncio de Caio era ensurdecedor, uma muralha intransponível. Em uma tentativa desesperada, Daniel viajou até a cidade natal deles, na esperança de um reencontro, de um olhar de perdão. Mas Caio se recusou a vê-lo, a abrir a porta para aquele passado doloroso. Hoje Daniel vive uma vida digna, mas desprovida de verdadeira paz. Aprende a cada dia que passa a dura lição de que a lealdade é uma ponte de mão única. E quando se incendeia, a travessia nunca mais será a mesma. O amor que ele acreditava sentir por Laura se esvaiu com o tempo, como fumaça ao vento. Mas a amizade perdida, essa sim, permanece viva e pulsante em sua memória. Um fantasma doce e amargo assombrando suas noites solitárias. E ele compreendeu tarde demais, com a clareza lancinante da perda irreparável, que há laços que, uma vez rompidos pela traição, jamais poderão ser restaurados. Que um erro, mesmo que mascarado pela intensidade da paixão, pode apagar uma vida inteira de companheirismo genuíno. Que existem perdas que não se consertam. Porque quando se trai a confiança de quem confiava de olhos fechados, perde-se não
apenas a pessoa, mas também o direito àquilo que um dia se teve. A ausência de Caio era um lembrete constante de que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas, e que o eco de uma promessa quebrada pode ressoar por toda a eternidade.